Olá! Hoje nós vamos fazer uma ficha técnica do zero, uma ficha técnica de um molho de tomate. Eu vou partir do princípio de que essa receita é uma receita que eu costumo fazer de olho e que agora eu resolvi apurar o custo para poder vender. Isso na realidade é o que acontece com a maior parte das pessoas. Elas têm uma coisa gostosa que elas fazem em casa, fazem de olho e um dia resolvem vender, mas não param para fazer essa etapa que é super importante, que é calcular o custo. Então, por onde que a gente começa? Eu vou começar separando os ingredientes que normalmente eu usaria se eu fosse cozinhar de olho e vou pesar eles no estado bruto. Essa é a primeira etapa. Aqui estão os meus ingredientes em estado bruto. Lembrando que estado bruto é aquela forma que a gente compra ou colhe na horta o ingrediente antes dele ser limpo e processado para entrar no preparo. A primeira coisa que eu vou fazer é tarar a minha balança com a tigela onde eu vou pesar os meus ingredientes. Tá aqui a tara. E aqui eu tenho o primeiro ingrediente pesado, que é o tomate. E assim eu vou proceder com todos os outros ingredientes. Na hora de pesar o alho, eu peguei uma cabeça inteira, porque quando eu compro ele por quilo, ele vem assim, ele não vem limpo. Então é nesse estado que eu tenho que pesar para poder descobrir qual é o fator de correção dele. Na hora de pesar o sal, a minha balança ela tem precisão de 2 gramas. Então eu vou colocar uma quantidade de sal aqui, até que ela chegue, assim, 8 gramas, tá bom. E aí eu vou retirar o sal daqui e colocando no molho. E no final eu vou pesar o que sobrou e aí eu vou saber exatamente quanto eu usei de sal. Na hora do azeite eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui a quantidade que eu costumo usar de azeite, mais ou menos isso daqui. E aí eu vou adicionar no molho e se tiver sobrado aqui, eu vou pesar então a diferença. Agora que eu já pesei todos os ingredientes, eu anotei nesta folha daqui, onde eu coloco o que eu estou colocando na receita e o peso bruto. A segunda coluna é para o peso líquido e a terceira é quanto de fato entrou na receita, porque eu não vou pôr uma cabeça de alho na receita. Então, na hora que eu for, depois que eu limpar o produto, na hora que eu for adicionar, eu vou pesar sempre a diferença. Mas essa diferença do bruto para o líquido, ela é necessária. O peso bruto é o que a gente compra, é o que a gente gasta para fazer compra para executar a receita. E o peso líquido é o que de fato a gente coloca no preparo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1,76 kg de tomate na receita e não especificar se ele é bruto ou líquido, se alguém pegar essa receita para executar, ela não vai saber se esse tomate aqui era bruto ou se era líquido. Então eu tenho que ter os dois pesos na receita. Um para me dizer quanto vai custar e o outro para dizer quanto que eu tenho que colocar de fato na panela para sair do mesmo jeito sempre. Então agora eu vou para a segunda parte, eu vou tirar a pele do tomate, eu vou limpar a cebola, vou descascar o alho, vou limpar as ervas, manjericão, alecrim, manjericão roxo e aí vou dar início ao preparo do molho. Bom, agora eu estou com os ingredientes todos processados já, prontos para ir para o fogo e aqui na minha ficha eu anotei o peso líquido de cada um. O tomate eu vou usar inteiro, as ervas eu vou usar inteiras e a cebola e o alho eu vou colocar quanto eu estou acostumada a colocar de olho e eu nunca pesei. E aí eu vou pesar a sobra. Então se aqui eu tenho 222 gramas de cebola, eu vou usar ali o que eu uso de olho e depois eu vou pesar o que sobrou. E assim eu vou saber quanto vai na minha receita, a mesma coisa para o alho. Agora eu estou pesando aqui o alho restante, eu encontrei 30 gramas. Se na minha ficha eu tinha 46 de peso inicial, 46 menos 30, eu gastei 16 gramas de alho na minha receita. A mesma coisa agora com a cebola, 100 gramas. Se no meu peso inicial eram 222 gramas, 222 menos 100, eu gastei 122 gramas para fazer o molho. Agora a gente vai calcular quanto vai precisar de cebola in natura para fazer esse preparo.
Se o meu peso inicial da cebola foi 232 e ela limpa me deu 222, a gente chegou no fator de correção de 1,05. Depois eu peguei essa cebola, 222 gramas de cebola cortada, e botei do lado do fogão e fui cozinhando como se eu estivesse fazendo do meu jeito mesmo. Depois que eu acabei de preparar o molho, eu pesei a sobra, e a sobra deu 100 gramas. Isso quer dizer que 222 menos 100, dentro da panela tem 122 gramas. Aí a gente vai fazer 122 vezes 1,05, é o caminho de volta, né? A gente vai achar 122 vezes 1,05, 128 gramas de cebola em natura, cebola com casca e tudo, a cebola do jeitinho que vem do supermercado do Hortifruti. E a mesma coisa para o alho. Eu tinha um peso inicial de alho de 58 gramas, eu limpei ele todo e achei no final 46. Botei do lado do fogão as 46 gramas e cozinhei normalmente. Depois eu pesei o que eu não usei e aí eu achei 16 gramas como produto, ou seja, eu gastei 16 gramas na receita. Se o fator de correção é 1,26, 16 gramas vezes 1,26, eu vou precisar de 20 gramas de alho quando eu for fazer essa receita. 20 gramas. Agora o nosso molho ficou pronto e aí a gente vem aqui e pesa o resultado final. Então aquela receita rendeu 682 gramas de molho. E aí a gente vem aqui e coloca 682 gramas. Aí qual é o resultado final? Toda essa lista aqui, 1,76 kg de tomate, 128 de cebola, 20 de alho, manjericão e o sal eu só usei metade, 4 gramas de sal. Ela rendeu essa quantidade aqui de molho. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai levantar os valores de todos esses itens daqui. A gente vai achar o custo de cada um deles na receita e depois a gente vai chegar no valor do quilo da receita. Agora a próxima etapa é a gente chegar no valor por quilo do nosso molho. Eu tenho aqui o que a gente gastou para fazer esse molho e os valores por quilo que eu já levantei na minha nota fiscal de quanto custa cada um desses insumos. Então vamos lá. A gente pode calcular da seguinte forma: o quilo do tomate é 2,95, 2,95 vezes 1,076. 3,17 de tomate. Cebola, 4,30 é o quilo e eu gastei 128 gramas. Aqui, ou você pode botar 0,128, já que a gente está falando em gramas e o valor é por quilo, eu ponho o 0 na frente. Se você tiver dificuldade de fazer essa conta, você pega 4,30, divide por 1.000, aí você vai achar o valor de 1 grama. E aí, então, você multiplica por 128 e vai achar 55 centavos. A outra forma de fazer isso é com regra de 3, tá? Aqui vamos lá, 20 gramas de alho. Se 1 quilo, 1.000 gramas, custam R$16, 20 gramas vão custar X. Isso é uma regra de 3. A regra de 3 é este número vezes esse dividido por esse. Isso funciona para qualquer conta. Então vai ser 20 vezes 16 divididos por 1.000. Também pode ser assim. 32 centavos de alho. Alho, tomate, cebola. Manjericão. R$7 o quilo do manjericão. Como é que eu cheguei nesse valor por quilo? Eu pesei o maço de manjericão como ele vem comercialmente, e aí eu achei um peso e depois eu fiz proporcional para achar o valor por quilo. Mas agora a gente quer 6 gramas, então vamos fazer 7, custa 1 quilo, divididos por 1.000, preço de 1 grama, vezes 6 gramas, 0,042 de manjericão. O manjericão roxo é o mesmo peso e o mesmo preço, então eu vou repetir aqui. Manjericão. O alecrim custa R$20 o quilo, divididos por 1.000, vezes 4 gramas. Quer dizer, 8 centavos de alecrim. Mesmo que você tenha uma hortinha e você tenha isso tudo na sua hortinha, eu recomendo que você coloque na ficha, porque um dia você pode estar sem produto na horta e você pode ter que comprar. O próximo é o azeite, R$32 o litro do azeite, divididos por 1.000, 1 ml, vezes 8, que foi o que eu coloquei na receita, 0,25 de azeite. Manjericão roxo já foi, o sal, 5,50 o quilo, divididos por 1.000, vezes 4 gramas, 0,02
22 de sal do Himalaia. Agora a gente vai somar aqui 3,17 mais 55 mais 32 mais 0,42, 0,8, 25, ops, 4,20. Vamos fazer de novo para ver se essa conta está certa e se está tudo aqui. Tomate, cebola, alho, manjericão, alecrim, azeite e sal. 3,17 de tomate, 55 de cebola, 32 de alho, do outro valor, 4,47. Por isso que é bom a gente fazer 2 vezes quando faz na mão. Como deu diferente, possivelmente porque eu esbarrei aqui em alguma coisa, eu vou fazer mais uma vez para ver qual desses números está certo. R$4,47, tá? Então, este valor aqui é quanto a gente gastou para fazer 4,47 para fazer 682 gramas de molho. Só que a gente quer saber o valor por quilo, então a gente vai botar a regrinha de 3. Como é que é a regra de 3? Aqui está invertido de propósito para vocês aprenderem a fazer o contrário. A regra de 3 é sempre este número aqui, vezes esse dividido por esse. Então, vamos lá, 1.000 vezes 4 divididos por 682. 6,55 é o valor do quilo do nosso molho, tá? Agora a gente já sabe, quando quiser fazer um molho de tomate, ele vai custar por quilo 6,55. E o que mais que você pode fazer com essa ficha? Se você estiver trabalhando com Excel, você pode passar a gerar listas de compra automáticas a partir da sua receita. Então, se você quiser produzir 5 litros, você vai pegar essa receita base de 1 quilo e vai fazer proporcionalmente para 5. Se você estiver trabalhando na mão, enfim, fazendo a ficha na mão, você vai na sua ficha organizada, vai colocar lá o valor por quilo e você já sabe que cada ingrediente contribui com aquele valor, e se você tiver aumento de insumos, você vai lá na sua ficha e corrige. Toda vez que você tiver que produzir, você parte daquela ficha base para fazer a sua lista de compras. Tem muita gente que chega aqui nesse custo, faz até aqui bonitinho, aí multiplica por 3 e acha que está tudo resolvido, certo? Errado. Você não pode parar por aqui. E se você, fazendo essa ficha, você chegou no custo do quilo, do litro do seu produto. Agora você tem que continuar levantando os custos da sua produção. Custo de mão de obra, porque se o seu produto tiver a mão de obra muito trabalhosa, demorar muito para ficar pronto, esse custo vai pesar na composição de preço. Você tem que saber o quanto você tem de custo fixo, quanto você paga de água, energia, gás, as embalagens que você usa, quanto você gasta de material de limpeza para a sua produção, tudo que você gasta para fabricar e entregar o seu produto. Depois que você tiver todo esse custo levantado, aí sim a gente vai chegar na parte onde coloca a margem para chegar no preço de venda. E aí, se você está acostumado a pegar o seu custo e multiplicar por 3, você pode ter uma grande surpresa nessa hora. Inclusive até uma surpresa boa. Você pode até perceber que poderia vender um pouco menos e vender mais, ou você pode chegar à conclusão de que está trocando 6 por meia dúzia, que a sua despesa está empatando com a sua venda. Por isso é tão importante, na hora de você começar um negócio, começar por aqui.